Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Fala do Senhor. A fala do Senhor é bem importante assim, porque nós tínhamos que fazer um trabalho de ficar pensando na nossa vida. Não no que eu conquistei materialmente, mas de onde eu vim, a minha finalidade aqui na Terra e depois para onde eu vou. Essa seria a importância do ser humano. E trabalhar de uma maneira de ir observando o jeito que ele pensa, o jeito que ele faz os atos. E o jeito que ele atua, porque o jeito que nós olhamos tem muita influência. Porque se eu olho para uma pessoa à distância, aquela pessoa volta o corpo em direção ao olhar que ele está recebendo. E essa pessoa pode encontrar muitos metros de distância. Então a fala do Senhor é os ensinos que o espírito humano precisa de conhecer. Porque se depois que larga o corpo de matéria grosseira, ele tem que continuar caminhando. Porque a vida não é um período de uma existência. Então ele tem que observar como é que ele está conhecendo esse caminho que ele vai continuar depois. E é bem interessante porque nós tínhamos que observar assim. Por que uma pessoa adoece? Por que ela tem dificuldade de centro motor, de perda das funções, tem comportamento que a pessoa teve que agora ela se encontra prejudicada. E é bem importante assim, porque a nossa caminhada a gente tem que ir comparando assim e confirmando que é individual, porque aquela criança fica só e quando ela fica só, na fase em que ela está, o adulto olha e vê que ela está ali daquela maneira, o adulto nem incomoda aquela criança. Depois, maior, a criança fica só também com as coisas dela, porque tem a diferença, né? Aqueles que são muito envoltos com a aparência e com o que os outros dizem, então ele não aguenta ficar só. Então ele não vai tendo um procedimento de ver como é a vida, porque ele necessita de que outra pessoa fique nas suas proximidades. A vida vai caminhando. Então a pessoa tem que observar assim, se a vida é só, porque a pessoa saiu da casa dela, foi morar só, saiu daquela cidade, daquela localidade, foi para outra localidade. Então a vida é só. Então o que acontece? O procedimento que eu estou tendo para conhecer os ensinos que me dê sustentação na minha vida interna. Porque tem que lembrar assim, quando uma pessoa entorpece, ela entorpeceu. E quando tem um entorpecimento, mesmo um pequeno entorpecimento, que é muito comum das donas de casa sempre terem uma queimadura no braço, uma queimadura na mão. Mas é muito comum dessa dona de casa sempre colocar um anestésico na boca. Coisa simples. Então mesmo aquele chamado anestésico infantil, a gente vai observando assim que eles têm consequência. Agora, outras coisas mais graves ainda, não fica fora de cogitação esse tipo de pessoa analisar a vida, porque anda-se entorpecida, perdeu a lucidez, a única coisa que nós temos. Então, vai caminhando daquela maneira de caminhar junto com todos. E nós temos que observar assim que nas doutrinas não ensina que a pessoa tem que trabalhar com ela. Ensina-se que tem que ter quantidade, não importa a qualidade, a quantidade. E nós sabemos que pela quantidade não é feita uma seleção. Então o espírito humano tem que conhecer a fala do Senhor, que é as leis. E observar assim que tem muitas leis, mas que todas elas são muito simples. Uma bem simples é aquilo que plantas has de colher. E é bem importante assim
que, devido ao fato de nós nos encontrarmos numa condição de achar assim que aquele que fala bem, ele é qualificado. Aqueles que se julgam representantes da sociedade, das seitas, das igrejas, têm aquela facilidade de iludir. É da responsabilidade da pessoa, porque aquela criança pequena, ela não era iludida, ela sabia o que ela queria. E é bem interessante assim, porque de conhecimento de muitos, que aquela criança pequena, que é de uma determinada roupa que se encontra no armário, ela coloca a cadeira de maneiras que ela vai subir no encosto da cadeira. Só que a cadeira, para subir naquele encosto, não tem como aquela criança ficar, a não ser que outra pessoa segurasse a cadeira. Então a cadeira cai. Então o que acontece? Aquela criança tem aquela vontade e aquela pretensão de vestir aquela veste. Aquela criança somos nós hoje. Então o que acontece hoje? De nos encontrarmos indolentes. É de ouvir informações e não ter um ouvido apurado para ver que aquelas informações não têm coerência. Mas isso nós tínhamos que fazer um trabalho assim, de observar a crença dos nossos pais. É bem importante cada um ir observando assim. Nós vamos caminhando na crença dos nossos pais e não vamos fazendo uma observação. Não vamos fazendo uma observação da transmissão daquelas escritas, da limitação que existe ainda nas escritas. Porque a gente vai observando assim, um pequeno texto hoje escrito por uma pessoa, ela dá para o outro fazer uma correção, aquele outro substitui uma palavra. É uma pequena escrita. Agora, muitos livros, muitos pergaminhos. Então o que vai acontecendo? Vai tendo alteração. Mas existe uma coisa muito boa, que o Criador deu para cada um o começo do certo e o começo do errado. Isso fica bem presente assim, que nós usamos esse começo do certo e o começo do errado toda a época da nossa vida. Aquela criança já manifesta e o adulto vai atendê-la no começo do certo ou no começo do errado. O adulto tem aquela coragem de ter aquelas decisões. Então ele sabia antes daquela decisão. Aquele outro que gosta de esporte de determinada maneira, de fazer determinados atos, ele sabe antes o procedimento que ele precisa de ter. Quando ele executa com aquele procedimento que ele teve antes de começar a fazer a execução. Então, para a nossa vida interna, para onde eu vou, e a gente tem que lembrar assim, que a criança, ela tem que aprender a língua da casa dos pais. Isso é físico. Porque se ela não aprender a língua dos seus pais, ela vai ser um problema, porque vai ser muito dificultoso a vida dessa criança. Então, ela tem que aprender a língua da casa dos pais. Ela tem que aprender, porque ela tem que ter determinações sobre ela. E ela tem que manifestar aquilo que ela está necessitando. Agora, nós, na criação, é o mesmo procedimento. Nós temos que entender e conhecer a fala do Senhor, que são as leis. Aquela criança, ela aprendeu por si. O adulto é de comum a gente observar que o adulto faz o movimento perto da boca daquela criança. E a criança depois vai tendo os movimentos. E a gente vai observando assim, no caso da palavra mãe, em quase todas as línguas é o mesmo som. Então quer dizer assim, a significação que existe na palavra mãe. Normalmente, dificilmente uma criança aprende outra palavra sem ser a palavra mãe primeiro. É um caso ou outro, muito raramente a gente conhece, mas a palavra mãe vem primeiro. Então quer dizer assim, a criança vai aprendendo e o adulto nessa fase vai ficando despreocupado, porque sabe assim que a criança já sabe manifestar. E essa manifestação a gente vai vendo assim, que vai despreocupando o adulto, à medida que a criança vai tendo os aprimoramentos. Então nós tínhamos que trabalhar assim, conhecendo a fala do Senhor, de observar o procedimento que estamos tendo, para que essa finalidade
seja uma finalidade que nos dê a saúde, que nos possibilita aquele alinhamento diariamente. Então a gente vai observando assim que a bondade do Criador para com a sua criação é infinita. Porque no caso dos 10 mandamentos, já veio há 3.500 anos aproximadamente. E é bom a pessoa ir observando que os 10 mandamentos é bem simples. E que muitos e muitos usam esse 10 mandamento somente na angústia, no desespero, na saudade, e assim é que a pessoa vai caminhando. Então aquela vontade que a pessoa tem, que está dentro dela, aquela angústia, então ela utiliza o primeiro mandamento. Mas nós tínhamos que ter o conhecimento dos 10 mandamentos. E observando assim, da maneira que eu me comporto na vida, onde é que eu preciso de ter o aprimoramento. E é bem interessante, porque quando tem transgressão, a gente vai observando assim, que tem transgressões, por não entender. Mas a pessoa tem que lembrar assim, que aquela criança teve que aprender a língua da casa dos seus pais. Então, as transgressões que nós executamos com os 10 mandamentos, então nós tínhamos que sempre trabalhar na reflexão. Porque quando a gente tem matéria escolar, no período escolar, que tem muitas matérias ali, e tem matérias que a pessoa tem mais limitação no entendimento daquela matéria. Se é um jovem em formação, se ele verbaliza para os seus pais, ou se os pais estão fazendo um acompanhamento, então procura ter uma maneira para que esse jovem tenha mais tempo em cima daquela matéria que ele apresenta mais limitado na compreensão, na formação de como aquela matéria precisa de ser assimilada. Isso é físico. Então, com os ensinos, nós tínhamos que fazer esse mesmo procedimento. E nós tínhamos que ir observando assim que, com um procedimento correto, nós vamos respeitando o nosso semelhante. Porque nós teríamos que estar vendo a vida daqueles que não respeitam o seu semelhante. Então a vida desse que não respeita a vida do seu semelhante não é boa. Então o corpo apresenta disforme, a pessoa muitas vezes não tem saúde física, muitas vezes os seus descendentes não têm saúde física. É assim a vida. Então tem 2 valores. Tem o valor eterno que nós temos que ter para, quando vencer o tempo do nosso corpo de matéria grosseira, caminharmos com esses valores eternos. E tem os valores que a pessoa adquire aqui, e que não tem nenhuma significação quando ela larga o corpo de matéria grosseira. A ponderação é a vida toda. Então, aquela condição assim que normalmente todos nós temos tempo para tudo. Porque a pessoa pode julgar-se que ela não tem tempo. Mas quando ela tira férias, no período de férias, ela atravessa o oceano, ela atravessa o continente. Isso é bem comum assim. Então são poucos os casos daqueles que desenvolvem um período para agora ele ter um aprimoramento de vida, de conhecer os ensinos. Então durante o ano a pessoa fala assim que não tem tempo, mas quando ela tira férias, então tem esses comportamentos. O aprimoramento. É isso que nós tínhamos que fazer. Porque aquela criança, quando ela está aprendendo a língua da casa dos pais, os professores daquela criança, vai fazendo com que aquela criança tenha o aprimoramento na fala. Vai fazendo com que aquela criança venha tendo o aprimoramento da maneira de utilizar os talheres, de comportar-se, de higienizar-se. E a gente vai observando assim que essa maneira dura mais de 10 anos. Depois, quando entra numa outra fase, então os adultos param de falar. Foram anos seguidos orientando para todas as maneiras. O jeito que a criança senta, o jeito que alimenta, tudo. A gente vai fazendo. Para nós,
É isso que nós precisaríamos de fazer agora. A fala do Senhor é compreender para nós o procedimento que estamos tendo. Porque a velhice é um procedimento natural. Então, ter a confiança na velhice para entrar naquela fase de desprendimento do corpo. Falta naturalidade, porque a pessoa agora não conhece os ensinos. Então, ela acha assim que outro vai ajudá-la. Como vai ajudá-la? Pois se aquela criança pequena, ela já fala que ela quer vestir sozinha, ela quer tomar banho sozinha, ela quer comer com a mão dela. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando a criança pequena, anteriormente não tinha tantos cadeirões. Então, aqueles mais antigos podem lembrar assim, a criança era amarrada na cadeira pelo tamanho que ela tinha. E ela queria comer sozinha. Então o adulto deixava ela ali, porque ela não tinha ainda o domínio de ficar sentada, porque ela era novinha. Então o adulto amarrava ela na cadeira. Pegava um tecido e amarrava ela na cadeira para saber assim que ela não tinha perigo de cair. Ela queria comer sozinha. Então, agora, na fase de amadurecido, nós tínhamos que lembrar daquela condição anterior. E é bem importante assim. Naturalmente, hoje, muitos e muitos adultos não deixam mais a criança comer sozinha. Assim acontece também com os animais que são criados dentro da moradia. No caso do cachorro, quando ele tem um espaço externo, ele faz a necessidade dele e ele tem um movimento com as patas traseiras para cobrir aquele resíduo que ele deixou. Hoje a gente vê muitos e muitos que perderam esse movimento. Então a criança também hoje, naturalmente, ela perdeu aquele ímpeto de novinha, de meses, querer comer com a sua própria mão, porque já vem assim através de gerações. Porque os adultos falam assim que dá muito trabalho depois. Então, naturalmente, vai tolhendo. Então, esse procedimento vai só piorando. Então, muitos e muitos adultos falam assim que os filhos não ajudam na moradia. Não ajudam porque perderam o treino. Porque era comum anteriormente, e a gente ainda vê hoje, a criança pequena falar que quer ajudar o adulto. Então, aquele adulto está fazendo aqueles afazeres, a criança fala que quer ajudar. Então está na nossa natureza a participação, de colaborar, de ficar mais leve para aqueles adultos. Porque se eu quero ajudar, então aquele que está executando vai facilitar a vida dele. É isso que nós precisaríamos de entender. Agora, a dedicação para conhecer a fala do Senhor. Qual é o procedimento? Porque eu tenho que me alinhar. Independente de qualquer coisa, dentro de nós é gravado a nossa vida. Fica fácil assim da gente ir observando que existe o tempo externo, de 7 da manhã, 7 da noite. Então existe esse tempo externo, mas dentro de nós o tempo é numa forma de espiral. Então nós temos a possibilidade de voltar lá atrás, há tantos anos, há tantas décadas. Então não depende da pessoa. Agora muitos e muitos ficam felizes quando voltam. Muitos e muitos falam assim que não quer lembrar. Não quer lembrar porque não compreendeu a fase que ele se encontrava e não está compreendendo a fase em que ele se encontra e o procedimento que ele tem que ter para fazer o resgate. Então, quando fala-se que querem ajudar, precisa de lembrar que não é ajudar somente na fase atual em que a pessoa se encontra. Na fase atual, precisa de lembrar assim, que não é para dar o peixe, é para ensinar a pescar. Ensinar a pescar não é só chegar na beirada do rio com a vara e com a isca. Existem muitos outros detalhes, que é a vara, onde eu vou arrumar a vara, onde eu vou arrumar a linha, qual o procedimento para ter o anzol, qual o procedimento para ter a isca. Então, qual é o procedimento para ter um movimento, para ter uma habilidade, para ter um conhecimento, para poder ganhar o pão com o suor do próprio rosto.
A fala do Senhor é a vida toda, cada elemento, cada indivíduo trabalhando com Ele. Porque nós sabemos assim que, mesmo numa coisa simples, a pessoa vai lavar a louça e, dependendo do jeito que ela fez, às vezes não ficou limpa aquela louça. E muitas vezes ficou um pedaço de sabão naquela louça. Isso acontece. Então, é a vida inteira a pessoa trabalhando e observando como ela se encontra pensando. Qual o procedimento que a pessoa tem que ter para ela fazer o resgate do procedimento anterior. Então, toda a época da nossa existência é conhecer os ensinos. E é simples assim, porque a pessoa sabe assim, que aquela justificativa que não tem tempo, mas como arrumou tempo agora para ir para o lazer, como arrumou tempo para fazer aquela visita. E que nós sabemos assim que muitas e muitas visitas não têm nenhuma significação. E é bem grave assim, porque normalmente quando acaba de alimentar-se já fica pronto para ir embora. Então a pessoa foi lá para receber um alimento, não foi para trazer uma informação que pudesse transformar numa construção que aqueles ficariam felizes em ter ouvido aquela informação. Não foi receber uma informação. É grave assim. Então a nossa vida está conforme aquele ensino bem sério assim que foi trazido, que fala assim, não só de pão vive o homem. É isso que nós precisaríamos de entender. Então nós estamos sempre caminhando atrás do pão. Nós não somos diferentes dos animais. É só observar assim que se quiser fazer amizade com um animal, é só dar a guloseima para ele. Pode ser um animal que não é da moradia, mas quando a pessoa passa, se ela dá um benefício para aquele animal fica feliz. Que deve ser de conhecimento de vários, né, de alguns, que a pessoa coloca cachorro bravo na moradia para ter a chamada segurança e um dia aquela moradia com aqueles animais bravos é assaltada. Então foi verificado assim, que aqueles que tinham a maldade foram cevando aqueles animais com alimento quando o dono não se encontrava lá. Então quando eles pretenderam entrar naquela moradia, aconteceu assim, que os animais eram amigos. Então eles se tornaram amigos daqueles animais. Então existe essa relação, que nós não comportamos diferente do que os animais. Valor eterno. Então nós tínhamos que fazer as verificações daquilo que nós recebemos dos nossos pais, de não trabalhar com quantidade, mas trabalhar com qualidade. E é bem importante assim, porque o costume de falar as pessoas têm, nós temos. Agora falar algo que constrói, falar algo que possibilita aquele que ouviu ficar feliz de ter ouvido. Então a fala do Senhor é esta condição, é conhecer os ensinos que o Senhor nos enviou para nos auxiliar, porque a criança pequena, ela já vai recebendo as notificações. Então ela vai aprendendo e ela vai observando assim, que aquilo que ela quer fazer, o adulto é que tem que estar olhando, porque se ela vai em direção ao banheiro, e nós sabemos assim que muitas e muitas crianças vão brincar no vaso sanitário. Se o adulto descuida, ela vai para o vaso sanitário e fica brincando ali. Então, como o adulto sabe que aquele lugar não é lugar para brinquedo, para brincar-se, então o adulto já procura ter um impedimento. Vai conhecendo a casa do pai, vai conhecendo as normas. E é bem importante assim, porque muitas pessoas tem muitos itens na sala. Então, muitos, quando tem criança pequena, tira todos os itens pequenos da sala. E muitos outros deixa tudo e ensina a criança a não mexer em nenhum item. Nós vamos ensinando às crianças a língua da nossa moradia. Agora, para nós conhecermos a língua do Criador, da fala do Senhor, é nós. Porque a criança teve que aprender sozinha a língua da casa dos seus pais. Então, para nós conhecermos a língua, que é a fala do Senhor,
nós temos que fazer esse trabalho sozinho. E nós tínhamos que ter a dignidade de compreender que não é com quantidade, é com qualidade. E nós sabemos assim que com qualidade é muito trabalhoso, porque na empresa que a pessoa trabalha, ela vai confirmando assim que está sempre tendo um rodízio de funcionário. Então o que acontece? Aquele não está entrando no eixo da engrenagem, então ele é substituído. Outro que se encontrava no eixo, na roda da engrenagem, saiu, ele também é substituído. Então a vida é composta de movimentos, então é da responsabilidade individual. E nós tínhamos que fazer esse trabalho de voltarmos para a pátria do Espírito com aquela condição que nós chegamos de lá. Nós chegamos com uma força. Então fica bem fácil assim de observar a criança pequena, chegou numa moradia, ela arruma espaço para ficar entre os maiores. E quando tem mais elementos, então nas brincadeiras, aquela criança desenvolve mais rápido para poder ficar brincando com aqueles maiores. Isso é físico. Então é bem importante assim a pessoa lembrar assim, que aquele pequeno que desenvolveu a qualidade para ficar entre os maiores, porque quando é pequeno e que não tem habilidade, os maiores deixam de lado. Então toda a época foi assim. Aqueles que não têm muita habilidade nas brincadeiras ficam por últimos. Então o que acontece com cada elemento? Se esforça para ficar entre aqueles que são qualificados. Então na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então dedicar um tempo que nós tivermos e que nós precisamos de arrumar, porque já está nos ensinos, o terceiro mandamento, para que a pessoa caminhe verificando como ela caminhou durante a semana. Então a gente sabe assim que já está nos ensinos um tempo que a pessoa precisa de dedicar. Esse tempo a gente sabe assim que todos têm, porque se fizer uma observação daqueles que se encontram na nossa frente, dos nossos pais, os irmãos dos nossos pais, os conhecidos, a gente vê assim que sobra todo o tempo disponível na vida. A lucidez. Então o que salva uma pessoa é ela tornar-se lúcida, porque com a lucidez, então todos os seus sentidos ficam aguçados. Então é bem importante a pessoa lembrar assim, a lucidez é que vai salvar a pessoa. Então a responsabilidade tem que ser individual, porque aquela condição que a pessoa fala assim que depois ela vai ter tempo, naquela condição daquele ladrão ao lado de Jesus, eu só conheço esse relato, daquele elemento que compreendeu o comportamento que ele teve, ele estava tendo o merecimento de ficar ali, mas Jesus, ele não via por que ele estava ali, mas ele compreendia que ele estava, porque ele teve um comportamento que não foi bom. Então essa compreensão, só existe esse relato. Então cada um tem que lembrar assim que é a vida toda. E a gente vai observando assim que muitos precipitam também em querer ter uma profissão. Depois que passa a ter aquela profissão, aí não quer mais ter aquela profissão. Mas antes de ter, fez muito esforço para tê-la. Então essa condição do terceiro mandamento, da pessoa ir fazendo um alinhamento, de observar o procedimento que ela está tendo e o procedimento que ela precisa de continuar tendo. E a gente sabe que nós temos essa capacidade, porque nós usamos diariamente ou frequentemente, porque não tem história de alimento não ter ficado bom. Então a história é sempre de alimentos que ficaram bons. Quer dizer que nós sabemos, não tem história de muitas vezes o adulto falar que descuidou com a criança, porque ele está sempre atento. Então quer dizer assim, nós temos que trazer essas qualidades para o nosso dia a dia. A fala do Senhor são os ensinos. E todos os ensinos são bem simples. Cabe a cada um fazer esse trabalho. Estuda o livro Na Luz da Verdade.